Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Quanto tempo, né? Bem, aqui eu sou o Eliel, vou gravar um vídeo para vocês, sendo seu facilitador novamente na matéria hoje Geografia. O tema é Geopolítica, tá? Então é um pouquinho mais complexo que o normal. Antes da gente começar a aula, só aquela frase motivacional para você fazer seu coração pulsar mais forte, tá? A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Então, meu coleguinha, olhe para trás para você ver os seus erros na sua prova da diplomacia. Olhe para trás, o que você errou, se você faltou dar foco naquela matéria, se faltou estudar idiomas, mas você só criará o seu futuro se você olhar para frente. O que você pode fazer para melhorar aqui, beleza? Vamos aqui compartilhar a aba com vocês para podermos começar a brincar, né? Deixa eu puxar aqui. Pronto, agora eu consigo compartilhar. Geopolítica. Pronto. Vocês estão me vendo, né? Vou só escurecer um pouquinho aqui. Pronto. A aula de hoje, ela por si só é uma aula muito rica, né? Ela é objeto de questionamento tanto na primeira fase quanto na terceira fase. Ano passado caiu, prova de 2019, feito pela IADES, caiu tanto na primeira fase, quanto na primeira fase caiu uma questão inteira perguntando cada item uma teoria, e na terceira fase, na questão de PI, cobrou a teoria de Mackinder. Então, assim, essa aula salva você pelo menos uma questão na sua prova. Então, arregale seu olho, porque isso é importante. Primeiramente, vamos dar uma conceituada geral, né? Geopolítica, basicamente, ela consiste em uma área da geografia que estuda as relações de poder no espaço geográfico, tá? Apesar de haver já estudos de geografia política desde o século XIX, em destaque principalmente para Hatzel, que a gente vai trabalhar antes de começar as teorias geopolíticas, é importante você saber que quem cunhou essa teoria foi um político sueco, né, um cientista político sueco chamado Rodolf Kjellin. Acho que é mais ou menos assim, não importa. Tem que saber escrever o nome dele, não vai ter prova oral. Tem que escrever. O nome dele parece o nome de Kelly com de Javan, sei lá, alguma coisa assim. Ele que cunhou o termo geopolítica mais ou menos no início do século XX, tá? Mas foi popularizado por um militar alemão. Beleza? Não precisa saber disso. Tá? É importante você saber que o termo geografia política ele foi cunhado a partir do produto do imperialismo e da expansão das potências mundiais. Isso é importante você saber. É importante você saber também que geografia política, geopolítica é um termo mais recente, tá? Ele não se confunde com geografia política. Eu até dei uma pesquisada para dar um conceito mais fechadinho para vocês, mas na internet esse tema é um pouco obscuro, tá? Eu vou aqui pegar aqui uma explicação que eu peguei, mas eu achei muito abstrato, a não ser que o item peça para você diferenciar os dois, mas se pedir, você fala, ó, geografia política é um conjunto de estudos sistemáticos sobre as relações entre política e território, tá? As relações entre política e território, com destaque às questões relacionadas às projeções do Estado no espaço e das influências e características espaciais, na delimitação das fronteiras territoriais, nacionais. Já o termo geopolítica, tu poderia citar assim, bonitinho na sua prova. Não, são teorias e com projetos mais científicos, metodológicos, de ações voltadas às relações de poder entre os estados, às estratégias de caráter geral para os territórios nacionais e estrangeiros. Assim, é um conceito assim bem diferente, né, para a sua prova ficar um pouco mais rica. De certa forma, não precisa você se atentar a tudo isso. Pode ser que caia na primeira fase. Recapitulando, bota aqui na sua cabecinha, geografia política vem antes, é mais amplo, geopolítica é meio que uma ramificação, não é uma ramificação, mas é meio que isso, né? Ela estuda a relação de poder do território no espaço geográfico. Já a geopolítica
ela estuda as relações entre política e território. Beleza? Se eu estiver errado, você manda aqui no comentário que a gente debate. Mas vamos continuar. A geopolítica tem alguns tipos específicos. Tem a geopolítica clássica, que é aquela impregnada principalmente no século XIX, onde o Estado era o único, era o fodão, só tinha Estado, o Estado é que mandava. Até porque foi meio que uma evolução, que nem Digimon, né? Uma evolução do rei, né? O rei aí depois se transmutou no Estado e o Estado era o top. Só que, assim, a geografia contemporânea não apresenta mais apenas o Estado como sendo o centro. Por exemplo, empresas multinacionais, uma Google da vida, uma Microsoft, uma SpaceX, são empresas de peso geopolítico muito grande. Tá? Imagina se a SpaceX sai dos Estados Unidos e vai para a Rússia. Que influência geopolítica enorme teria? Uma empresa chinesa vem para os Estados Unidos. Então, assim, hoje em dia, com a geopolítica contemporânea, as relações de poder não se pautam apenas nos estados, tá? Outros atores estão englobados. Isso a gente estuda em política internacional. Chato pra caralho, mas sigamos. Um certo paradigma aqui, um ponto central da geopolítica clássica sempre foi o realismo político. Como eu falei, na geopolítica clássica, quem mandava em tudo era o chefão, era o Estado, né? E o Estado era principiado pelo esse realismo político. O que era esse realismo político, gente? A partir dos ensinamentos de Maquiavel, né, no livro O Príncipe, assim como outros, como Hobbes, ele pregava que o Estado ele estaria além, gente, é o top, além da moral e da ética. Tá? Isso por quê? Porque o Estado buscaria prestígio, glória e controle territorial. E para buscar isso, ele estaria acima de tudo, até da moral e até da ética. Tá? O realismo político, dessa forma, seria um conjunto de teorias que admitem o poder incondicional do Estado. É um realismo, tá? Para aquela época, a realidade era o Estado na frente de todas as relações de poder, acima de tudo, um poder incondicional. Ok? E dessa forma, a sociedade ela deveria ser governada por leis objetivas, tá? Por quê? Porque o Estado ele estaria sempre na luta pela sobrevivência, era o guerreiro, tá? Vamos dar continuidade. O sistema internacional nesse âmbito, no âmbito do realismo, ele seria anárquico, pois o Estado ele tentaria impor seu poder ao próximo de forma muito incisiva, deixando os valores morais em segundo plano. Por isso que ele seria anárquico. Agora a gente vem para a parte boa, a parte que cai em prova. Friedrich Hatzel. Esse cara, velho, você tem que estar na sua agenda aí, coraçãozinho nele. Não sei se você é da época que botava um coraçãozinho no nome da meninazinha, mas bote um coraçãozinho no Hatzel porque ele é importante. Ele vai dar contornos bem amplos para a geopolítica e para a geografia política, tá? Vamos ser bem rápido, porque eu sei que o seu tempo é escasso. Beber um pouquinho de água, né, para a voz não faltar. Que é meu copinho. Também, o que ele fez? Ele sistematizou todo o conhecimento geopolítico e transformou ele numa disciplina científica, com métodos, tá? Isso por quê? Porque a geografia ela começou a se incorporar como um elemento muito importante para o Estado, para conquistas territoriais. Hatzel, portanto, ele foi o pioneiro na conceituação de Estado, termo central da geografia política clássica, como eu havia falado anteriormente para vocês, tá? O contexto inserido de Hatzel era justamente da unificação alemã, e para isso ele precisava meio que legitimar essa confrontação política vigente, né? Por que a Alemanha se unificou? Vamos explicar geograficamente. A partir disso, ele criou um método científico para entender, para legitimar, tá? Hatzel, como eu havia falado, não foi o primeiro, não foi o pioneiro da geopolítica, né? Ele foi apenas o que consolidou ele como ciência, utilizando métodos e metodologias próprias, tá? A geopolítica, nesse sentido, seria basicamente o estudo da relação entre o Estado e o solo, o território, tá? Estado seria um organismo vivo, para Hatzel, né?
E o determinismo geográfico, ele moldaria as relações, as condições naturais necessárias para o desenvolvimento do homem. Então, por exemplo, o determinismo, o nome já diz, né? A geografia, há certos contornos, há certos territórios que determinam, há certos fatores naturais que determinam algo. Então, dessa forma, se uma civilização ela é menos quente do que outra, por exemplo, a temperatura, então há determinações geográficas que permitem que aquela civilização seja mais desenvolvida. Assim, estou só chutando, né? Populações que têm muitas montanhas ou populações muito áridas têm uma determinada determinação geográfica que fazem com que haja uma dificuldade na plantação, as coisas do tipo. Então, antigamente, os recursos naturais eles determinavam realmente o contorno do poder territorial. Mas com a evolução dos meios técnicos, científicos, informacionais, da técnica em si, mitigou esse determinismo geográfico. Não que ele ainda não exista de uma forma bem ínfima, mas ele ainda existe. Só que, assim, hoje em dia, pelas novas tecnologias, conseguimos plantar no Cerrado brasileiro, por exemplo, conseguimos fazer tantas coisas, né, com tecnologia. Então, assim, os meios, os recursos naturais, hoje em dia, eles têm o seu papel, têm a sua importância, mas eles não são tão determinantes assim, beleza? Então, o progresso do Estado ele deveria estar vinculado à articulação do povo e do território. Dessa forma, o homem e o meio. Ok? Léo, mas eu quero me salvar na minha prova, eu não sei nada de rádio, eu não entendi porra nenhuma, posso ir bem. Primeiro ponto seria o espaço vital. Eu conceitou espaço vital como uma forma, como um meio, como uma área que o Estado deveria controlar vasta, né? Tinha que ser vasta essa área, porque era vital, e promover todos os recursos naturais e econômicos para a sustentação do seu povo. Dessa forma, haveria o controle de um espaço realmente que fosse vital. Então, haveria necessidade de ter esse espaço justamente para prover os recursos naturais e econômicos para sustentar o povo. Tá? É um espaço vital. Vê como é tranquilo, né, cara? Às vezes, nossa, que difícil entender geopolítica. Não, não é difícil. É sua cabeça que está dizendo que é difícil, mas não é difícil. Que é espaço vital? É espaço vital. Serve, recursos naturais, para sustentar a sua população, é vital. Que difícil tá achando daí? Não é difícil não, pô. Então, raso, para fundamentar esse espaço vital, para fundamentar a busca por novos espaços vitais, lembre-se, unificação alemã, ele instituiu algumas leis do crescimento espacial do Estado. Tá? Ele, por exemplo, que é só citando, tá? As dimensões do Estado devem crescer com sua cultura, o crescimento dos Estados surge com outras manifestações do crescimento dos povos, que necessariamente devem preceder o crescimento do Estado, ou seja, o povo começa a crescer muito e o Estado vê isso e vou ter que crescer também para poder abarcar todo o meu povo, para aumentar o espaço vital, para poder sustentar esse pessoal. Tal crescimento do Estado ele também procede pela anexação de membros menores ao agregado. Ao mesmo tempo, as relações da população e a terra tornam-se continuamente mais próximas. Então, como é que eu vou crescer? Eu vou ter que anexar partes menores. O que a Alemanha fez na unificação? É mais ou menos por aí. Beleza? As fronteiras são o órgão periférico do Estado, o suporte e a fortificação do seu crescimento. E participam de todas as transformações do organismo do Estado. Então, basicamente, ele sempre colocava o Estado como se fosse um organismo vivo, né? E as fronteiras teriam um papel principalmente importante, tanto no suporte quanto na fortificação desse crescimento. Então, se tivesse fronteiras bem fixas, a gente conseguia se expandir e manter essa expansão. No crescimento, o Estado reforça-se pela delimitação de posições politicamente valiosas. Então, a gente tem que procurar espaços vitais valiosos, que tenham materiais, recursos naturais, recursos econômicos, que tenham importância local, alguma coisa assim do tipo. E finalizando, os estímulos ao crescimento espacial dos estados vêm do exterior. A tendência geral para anexação e fusão territorial transmite-se de estado a estado e cresce continuamente com a sua intensidade. Esses dois não são tão importantes, não, mas os outros são, tá? Fazem meio que um nexo com aquele que a gente já falou.
E para fechar, fala assim, eu não entendo de nada, não sei de nada, eu só quero uma dica para eu não errar a primeira fase, a terceira fase depois eu corro atrás. Beleza. Isso aqui também é vital, tá? Você tem que beber água. Mínimo 3 litros de água por dia. Já viu um carro andar sem gasolina? É que nem o ser humano viver sem água. Então vamos lá. Resumo. 4 coisinhas que Hatzel criou e você tem que saber. Estado, que é o Estado. O Estado é um organismo vivo dependente das condições naturais do território. Tá? E olha, outra coisa, espaço vital. O que é espaço vital? Para que o Estado sobreviva, é necessário ter um espaço vital, isto é, o poder sobre uma determinada área dotada de recursos naturais e outros elementos para o sustento da sua população. Hatzel também cunhou o determinismo geográfico. O que é determinismo geográfico, Eliel? Ao contrário de outras escolas, a escola positivista, Hatzel ele sempre pensava, sempre acreditava que o território moldava as características do homem. Tá? Então, você não tem... Eu já expliquei isso aqui para vocês. Um território mais alto, tal, tem diferença, algumas populações são mais evoluídas por causa do território, basicamente era isso. E ele também cunhou as leis do crescimento espacial, ele visava justamente como a gente pode expandir o espaço vital. A partir desse questionamento, ele criou as leis do crescimento. Isso foi bem importante para calcar o imperialismo e o colonialismo da África naquela época, né? Beleza, acabamos rádio, agora chegamos no Mackinder. Esse cara é o que caiu na prova de PI do ano passado. Eu já estou aqui com 20 minutos de aula, então tenho que dar uns pulos aqui, gente. Bora lá. Sir Halford John Mackinder. Esse cara é foda, cara. Esse cara aparece em todo lugar. Ele foi uma revolução na concepção de poder mundial. Tá? Ele cunhou o conceito de Heartland e poder terrestre. Havia uma certa diferença, e há uma certa diferença entre poder terrestre e poder marítimo. Então, o primeiro, poder terrestre, ele basicamente situava-se na porção central da Eurásia. Eu vou explicar para vocês o que é a Eurásia, mas é a Rússia, uma parte da Europa, uma parte do Oriente Médio, da Ásia, né? E em grande parte do território russo, tá? O poder terrestre se encontrava lá. Já o poder marítimo, ele encontrava-se disperso em determinadas regiões marginais da Eurásia ou nas ilhas subjacentes. Tá? Então, o poder terrestre, basicamente na Rússia, aqui, em algumas partes perto da Rússia, e poder marítimo no contorno. Basicamente assim. Mas Mackinder, ele supervalorizou o poder terrestre em detrimento do aquático. Para ele, havia necessidade da criação de alguns outros conceitos, como, por exemplo, Heartland, eu nunca vou aprender a falar esse nome. Heartland, que é mais ou menos assim. Ele cunhou também um sistema fechado, o termo, tá? E a causalidade geográfica. Então, assim, para ir bem na prova desse cara, que tem uma questão desse cara, para ir bem, você tem que saber disso, tá? Heartland, sistema fechado e causalidade geográfica. Você sabendo disso, meu filho, você gabaritou. Você poderia ter gabaritado a prova de PI, uma questão de PI do ano passado, da terceira fase, porque tratou desse cara. Beleza? Heartland ou pivô, área pivô. O que seria isso? Seria o coração da Terra. Tá? Por quê? Porque ele consistiria na maior porção de terra imersa do planeta. Era uma porção central da Eurásia. Tá? Território russo, uma parte da Europa e do Oriente Médio, na Ásia, né? A Europa, naquela época, já havia uma supremacia naval muito forte. Então, meio que o futuro das tecnologias estaria centrado em motores e carros a combustões e ferrovias e tal. Algumas inovações da época, né? Então, assim, quem controlasse o Huntland controlaria o mundo. Por quê? Porque a extensão de terras, a grande extensão de terras, ela teria aquela grande extensão de terras, né, que era basicamente a Rússia, teria uma grande disponibilidade de recursos naturais e era muito inacessível por via marítima. Eu vou mostrar a imagem já para você, que garantiria a segurança daquela localidade. Então, o conceito de Huntland ou de área pivô, ele seria importante porque era contra ataques marítimos. Naquela época não havia jatinho, tá? Não havia mísseis balísticos com arma nuclear. Tá? Então, é importante você se colocar naquela época
Como naquela época havia o quê? Motores a combustão, tá? Navios, ferrovias, ah, era mais complicado tu atacar a Rússia, né? Eu vou mostrar aqui por quê. Tá aqui, pô. Aqui é a área pivô. Como é que um navio vai chegar aqui na Rússia, cara? Entende? Entende como é mais complexo? Então, por isso que ele denominou essa área pivô aqui como o coração da Terra. Quem dominasse esse coração da Terra dominaria tudo, tá? Porque ele conseguiria ficar protegido. Então, para você começar a sorrir, dizer assim, nossa, olha, eu explicou tão pouco, mas eu acho que eu aprendi. Então, eu coloquei meio uma regionalização aqui. Havia o Huntland, que era a área central, era parte da Rússia, leste europeu e Oriente Médio. Havia também o Inner Crescent, que eram as bordas centrais, ou semi-periféricas, a Europa e basicamente o Sudeste Asiático. Tem o Outer Crescent, que eram áreas periféricas, como a América, África e Oceania. Tá? A concepção do Huntland ajudou a derrubar meio que o eurocentrismo que havia vigente até o século XX. Né? Não precisa saber desses dois, não, que eu citei, é só preciosismo mesmo. Basicamente, você tem que saber a localização do Huntland e que ele meio que ajudou a derrubar aquele eurocentrismo. Tá? A Europa não seria mais o centro da Terra, mas sim a essa área pivô, que seria o Huntland. Olha, o que é sistema fechado, cara? Que coisa, nome feio. Por que sistema fechado? Cara, assim, no início do século XX, que era a época de Mackinder, né? A expansão europeia ela já estava meio que saturada, estava no limite, concluída. Todas as partes da Terra já estavam meio que descobertas. Então, a Rússia também já tinha terminado a ocupação na Sibéria, garantiu o maior reconhecimento do território mundial, né, naquela época. Então, fechava-se essa expansão marítima. Não tinha mais para onde correr. E acirrava-se as disputas territoriais pelos que já existia, já estava descoberto. Mackinder afirmou que a partir desse século, né, a Terra seria um sistema fechado. Por quê? Todo mundo já conhece o que tem na Terra, então seria um sistema fechado. Cara, que difícil, né? Muito difícil geopolítica. Com o advento de duas guerras mundiais, e depois da Guerra Fria e a globalização, esse sistema fechado realmente se tornou cada vez mais atual, né, galera? No entanto, a história ela ainda possui um outro conceito, que é o conceito da causalidade geográfica. O que é causalidade geográfica? Ele é quando eu entendo, não, é difícil. É determinismo? Calma. Causalidade geográfica são como os aspectos geográficos interferem na vida humana. Causalidade, tá? Como eles conseguem dar causa na história humana. Principalmente em um mundo fechado, né, galera? Se tem um mundo fechado, todos os aspectos geográficos influenciam na história da humanidade. Aliado a isso, havia também a interdependência que começava a acontecer, a descortinar, que palavra bonita, né? Beleza? Com a globalização que o diga, né? Vamos dar continuidade, aqui é só um resumão, né? Eu retomei os conceitos de poder continental, que era o poder territorial e o poder marítimo, tá? O que é poder marítimo? Era justamente a era pré-grandes navegações, tá? Mas na era após grandes navegações, a Terra, como já estava quase todo conhecida, eu falei do sistema fechado, o poder terrestre seria mais importante para a gente manter o que a gente já tem, né? Os territórios que a gente já tem, poder se expandir nos que a gente já conhecia também. Até porque tinha novas tecnologias. Huntlet, ou pivô central, era o principal conceito de Mackinder. Seria basicamente o coração da Terra. Era a área central do território, situado na Eurásia. Quem controlasse o Huntlet controlaria o mundo. Isso apareceu na dissertativa dos alunos aprovados. Tá? Por quê? Eu falei a importância da proteção, não permissão de invasões marítimas. Que era sistema fechado, porque a Terra já estava quase toda conhecida, né? Era fechada. Causalidade geográfica era como os aspectos geográficos podem interferir na história da humanidade. Beleza, a gente terminou Mackinder e foi para Mayhan. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Mayhan, e o poder naval. A gente para pensar. Creio eu que Mayhan acho que veio antes de Mackinder. Veio bem antes de Mackinder.
Então, primeiro é Mayhem. Eu coloquei em ordem de importância. Ratzinger, Mackinder, Mayhem. Mas o que Mayhem falava? Não, gente. Que quem manda é poder naval. Aí depois veio o Mackinder falando, não, que quem manda é poder terrestre. E a gente vai ver já um cara que falava assim, não, cada um tem o seu aspecto de influência aqui. E por último, tem um cara que falava assim, não, quem dominar essa parte, o Ringland, acho que é assim que se escreve, que é o entorno do Huntland, dominava. Então, assim, galera, essa parte é decoreba, você tem que decorar os conceitos de cada autor de geopolítica para você sair bem na sua prova. Não tem pra onde correr, não, não bata a cabeça, decora o que ele fez. Eu coloquei, cara, esses resuminhos aqui, pô. Tá muito resumido, galera. Só você pegar esse resuminho aqui que você já sabe, já vai para a primeira fase tranquilo. Tá? O que era o poder naval? Como o poder global ele seria exercido por quem tivesse poder marítimo e não terrestre. Basicamente, o poder naval era isso. Quem dominasse os mares dominava tudo, né? Não era o poder terrestre que mandava. Foi cunhado a partir do livro The Influence of Sea Power, conhecido o Mayhem era conhecido como o filósofo naval do imperialismo. Ele era grande admirador da Inglaterra e, de sua perspectiva, frota de embarcações. Ele meio que explicou porque a Inglaterra conseguiu aquele poder, aquela importância mundial. E ele também explicou porque os Estados Unidos começariam a ter esse poder. Para Mayhem, o poder naval dos Estados Unidos ele garantiria o equilíbrio do poder do continente americano e do mundo. Tá? O país, os Estados Unidos, né, era dividido entre costa oeste, o Pacífico, e costa do Atlântico, costa leste. E ele deveria influenciar, por exemplo, na estabilizar maior articulação entre as fronteiras marítimas e as fronteiras e uma articulação territorial. Tá? O Mayhem era muito disso. Qual era a principal tese dele? Ele recorreu a exemplo, por exemplo, de Inglaterra e França para chamar a atenção dos norte-americanos quanto à necessidade do povo valorizar seus recursos marítimos, como as costas externas e portos. Tá? Para o autor, a concentração de riquezas estaria nessas faixas litorâneas, onde o comércio marítimo é mais intenso. A gente percebe isso também como São Paulo, né? O Porto de Santos. No entanto, para que o poder marítimo fosse consolidado, seria necessário que a população de um país fosse culturalmente ligada ao mar. Esse é um dos vertentes dessa teoria. Nesse sentido cultural, os norte-americanos estariam defasados com relação aos ingleses. Tá? Mayhem também previu que, devido às grandes características naturais, os Estados Unidos substituiriam a Inglaterra como potência global, o que realmente aconteceu, né? Bom demais, água. Além de ter também previsto a consolidação dos Estados Unidos como cenário mundial, Mayhem também advertiu para a seção da Alemanha, justamente porque ainda no século XX, o oficial Mayhem, né, avisava que o país, a Alemanha, estava investindo muito na sua marinha e ele poderia colocar em xeque a soberania naval britânica. Tá? Basicamente, Mayhem falava assim, gente, quem está se armando maritimamente tem uma grande chance de querer se expandir, tá? Atualmente, a gente percebe que o poder naval também é super em xeque ainda, super importante, porque é nos mares que acontece toda o comércio hoje em dia, né? Tu não vai transportar container de avião, é inviável, tem que ser navio, tem que ser pelo mar. Então, o poder naval não deixou a sua importância, tá? Léo, o que eu faço para poder decorar e não poder sofrer na hora da minha prova? Basicamente é isso. Poder marítimo, quem tivesse poder marítimo, determinaria o poder do mundo. O papel da Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela só se tornou potência mundial porque ela tinha uma grande frota de navios. E a Alemanha estaria investindo em navios, tá? No início do século XX, o que poderia abalar as relações com a Inglaterra. E realmente aconteceu, até teve uma guerra mundial por causa disso. Duas, né? E o papel dos Estados Unidos, como ele possuía condições naturais pelas costas, né, oceânicas, os Estados Unidos seria a maior potência do mundo. Isso também aconteceu. Então, Mayhem acertou nas suas previsões. Como eu não li o livro dele todo, não sei se ele acertou todo, mas assim, pelo menos nessas fases ele acertou.
Agora a gente chegou em Ranshof e a Geopolitik alemã. É bem rápido isso daqui, tá? Estamos acabando, na verdade. Alguns pressupostos de Ranshof. Durante todo aquele período entre guerras, no século XX, tá? E sobretudo durante o governo nazista de Hitler, influenciou Ranshof, né? Influenciou diretamente as estratégias expansionistas do Império Alemão. Tinha como estratégica geopolítica basicamente as áreas de influência de cada país. Cada país tinha suas áreas de influência. Por exemplo, ele tinha Ranshof tinha a perfeita noção de que os Estados Unidos comandavam a América. Quem dominava aqui era os Estados Unidos. Que os europeus, por exemplo, dominavam a África. E a União Soviética dominava aqueles países vizinhos. E o Japão comandava o Sudeste Asiático e a Oceania. A Grã-Bretanha, entretanto, ela estaria, a área de influência da Grã-Bretanha estaria diluída a partir das suas colônias. Então, para a Alemanha dominar o mundo, ela precisaria costurar umas sólidas políticas de aliança com as potências influenciadoras, como especialmente na Rússia e Japão. Porque a partir disso, ela teria uma área de influência muito maior. O que aconteceu? Basicamente era isso que eu acabei de explicar para vocês, a área de influência de cada país, tá? E ele especificamente colocou a importância da União Soviética para a Rússia, depois eu coloquei aqui para vocês a importância do Japão para a Rússia. Ele era um admirador da obra de Mackinder, né? Então ele pensou assim, não, a Alemanha ela precisa dominar o Handlet, ou a área pivô, né? Porque ela estrategicamente é muito importante no quesito de investidas territoriais. Então, haveria necessidade de ter uma aliança entre a Alemanha e a União Soviética, tá? Justamente para vencer a Grã-Bretanha e pôr a Europa sob a soberania da Grande Alemanha. Ranshof também via a Rússia comunista como uma aliada vital para combater o domínio britânico. A Alemanha e a Rússia, por exemplo, assinaram um pacto de não agressão, o Molotov-Ribbentrop, em 1939, que previa 10 anos de paz entre os ditadores Hitler e Stalin. Só que Hitler é Hitler, né, cara? Ele quebrou isso e contrariou Ranshof e rompeu o combinado com a União Soviética, fazendo com que os soviéticos germânicos lutassem em frontes opostos, tá? A Operação Barbarossa, 41, e tudo isso levou ao fracasso do que Ranshof previa, né? O que ele afirmava ser a melhor jogada para a Alemanha. O Japão também seria bastante importante. Por quê? O motivo era simples. Enquanto os germânicos dominassem a Europa, os japoneses estabeleceriam um império nos mares. E ambos os poderes eles poderiam se ajudar mutuamente para dominar o mundo. Tá? E com essa eventual aliança, o Império poderia projetar sua área de influência para o leste, abrangendo a Oceania e o Sudeste Asiático. É o que realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa tríplice aliança entre Rússia, Japão e Alemanha seria fundamental para dominar o mundo. Que seria basicamente as pan-regiões, né? Nas áreas de influência, tem a Eufrásia, que era África, Europa e Oriente Médio, era dominado pela Alemanha. Pan-Ásia, que era basicamente China, Coreia, Sudeste Asiático, Oceania, era dominado pelos japoneses. Tinha a Pan-Rússia, que era Rússia, Índia e Irã, dominado pela União Soviética. Tinha as únicas pan-regiões fora do alcance alemão, seria a Pan-América, né, que era dominada pelos Estados Unidos, e a pan-região fragmentada, que era liderada pela Inglaterra. Basicamente, assim, houve uma série de dissidências entre as ideias de Ranshof e as ideias de Hitler.
enquanto Ransulf planejava diminuir o poder britânico, porque ele julgava ser o principal inimigo, Hitler planejava diminuir o poder do Império Francês. Desse modo, o exército nazista chegou até a atacar a Inglaterra, mas a principal fonte de raiva era a Alemanha. Tá? Então, havia essa diferença entre os dois. Eu coloquei dois resumos bem singelos aqui, resumo sobre a teoria de Ransulf. O apoio de Hitler. Ransulf era conselheiro de Hitler nos assuntos de guerra e influenciou diretamente na geopolítica nazista. Ele dizia que não, né? Mas havia a necessidade de conquista do Hamlet. Como Ransulf era fã de Mackinder, ele almejava conquistar o Hamlet por meio de alianças com a Rússia. Tá? Ao contrário do sugerido, o Hitler rompeu, né, na agressão, invadiu a União Soviética, conforme. Então a Alemanha amargou essa derrota, né? Porque Ransulf sabia que invadir a Rússia seria complicado. Só que um político não é um geógrafo, um geopolítico, né? Então, assim, tem essa deficiência. A questão da Grã-Bretanha, para Ransulf, o maior inimigo era a Grã-Bretanha, no entanto, para Hitler, era a França. E essas políticas de aliança elas seriam super importantes. A Alemanha precisava se alinhar a Rússia e Japão para garantir a supremacia sobre as pan-regiões, né? Em resumo, galera, aqui eu coloquei só as pan-regiões e as áreas de influência, tá? Eufrásia, Europa e Ásia, e era dominada pela Alemanha. Pan-América, que era a América do Norte, a América Central, a América do Sul, era dominada pelos Estados Unidos. Pan-Rússia, União Soviética, país vizinho, dominado pela Rússia. Pan-Ásia, Oceania e Sudeste Asiático, dominado pelo Japão. E fragmentada, né? Inglaterra e colônias eram dominadas pela Inglaterra. Chegamos no último. Aqui é o último. Aqui é o último. Então, vamos lá. Spyman e o Rhineland. Rhineland, acho que é assim, Rhineland. Não sei, se não for você escrever, você sabe, beleza também. Vamos lá. Havia no confronto dessa época, nos períodos de entreguerras, em que os Estados Unidos passou por diversos debates. Um dos debates era justamente isso: idealismo ou realismo. O idealismo defendia uma segurança coletiva, um sistema de segurança coletiva, como a ONU, por exemplo, na qual havia uma comunidade, poder internacional, a fim de resguardar a paz mundial. É que nem um concerto europeu. Quem manja aí de história. Tá, a região, basicamente, era por meio da recém-fundada Liga das Nações a partir da Primeira Guerra Mundial, fim da Primeira Guerra Mundial. Já os realistas, eles eram mais céticos, de certo modo, mais maquiavélicos. Maquiavélicos. O termo bonito, vem de Maquiavel. Afirmava que a paz só poderia ser mantida por forças e pelo expansionismo. Um central, né? Um poder central. O que aconteceu? Os Estados Unidos ele começou a ficar entre aquela lógica, pô, eu preciso me isolar ou eu preciso intervir? Além desse debate que eu acabei de citar, havia esse, né? Ou o isolamento político ou o intervencionalismo político. O que era o isolamento? Os Estados Unidos, eles estavam seguros entre os oceanos, eu já expliquei, do poder marítimo, do meio e tal. Ele, então, deveria se isolar, né? A partir do isolamento político, para evitar problemas. Já o intervencionismo, não. Falar, não, os Estados Unidos ele deve intervir nos assuntos externos para garantir a sua segurança e a segurança coletiva. O Spyman era um professor, tinha as ideias intervencionistas, tinha ideias realistas. Ele começou a ganhar eco. Ele via o sistema internacional como essencialmente anárquico e belicoso e cheio de conflitos. E o comando ele não dependeria de um Estado centralizado, mas sim de um sistema de livre concorrência entre os Estados nacionais. Tá? Não era mais centralizado, deveria haver uma livre concorrência entre os Estados nacionais, não um sistema de paz. Para que paz? Tá? Estou falando para Spider-Man, viu? Vamos continuar. Então, embora os Estados fossem soberanos em seus territórios, no cenário internacional, o uso da força seria realmente desmonopolizado. Qualquer um poderia utilizar essa força. Tá? Por quê? Porque o sistema era anárquico.
Aí o equilíbrio de força seria desproporcional. Então, algumas potências, de certa forma, iriam controlar o mundo, porque teriam mais força que outros. Para Spineman, os Estados Unidos seriam uma posição privilegiada, porque estava entre os oceanos, e isso garantia um certo isolamento geográfico. Entretanto, o país era vulnerável nos mares. Spade afirmava ainda que a primeira linha de defesa dos Estados Unidos deveria estar fora dos Estados Unidos, do outro lado do Oceano Pacífico e Índico, tá? Então, seria a primeira linha de defesa dos Estados Unidos. Isso significava que os Estados Unidos teriam que avançar nas extremidades do continente eurásico. E era justamente isso que ele cunhou o conceito de Rhineland. Então, isso seria a primeira linha de defesa dos Estados Unidos, tá? Para Spineman, o controle das porções litorâneas da Europa e da Ásia seria fundamental para o domínio geopolítico global. Quem dominasse aquela área dominaria o mundo, né? Você lembra dessa frase? Assim como a Inglaterra ocuparia uma posição insular em relação ao restante da Europa, os Estados Unidos também seria uma ilha entre a Ásia e a Europa, de certa forma que garantiria a posição dominante dos Estados Unidos. Essas bordas oceânicas, estrategicamente situadas na Eurásia, ela seria chamada de Rhineland, ou Terra das Bordas, beleza? O Rhineland, ele deveria, desse modo, funcionar como uma zona amortizadora de conflitos. Então, os conflitos já seriam barrados bem ali, para não chegar nos Estados Unidos. Os países fundamentais dessa geopolítica seriam que China, Índia, Japão, Coreia, Arábia Saudita e nações da Europa Ocidental. A implementação de aviões de guerra alterou profundamente o jogo político global, né? O que relativizou a inacessibilidade do Rhineland, beleza? Porque, pô, com navio, beleza, não dá para atingir a Rússia, mas com avião dá. Então, por isso que houve essa relativização do Rhineland e as áreas mais importantes geográficas, geopoliticamente falando, seria realmente aquele entorno, aquelas bordas. Quem dominasse aquelas bordas meio que amortizaria todos os conflitos e não transbordaria para os Estados Unidos, no caso, em análise. Para fechar, é importante você saber que as linhas de defesa ultramarina dos Estados Unidos, Spire não foi o idealizador delas, tá? Por quê? Porque essa parte de expansão territorial dos Estados Unidos, ela foi cunhada desde a doutrina do presidente James Monroe, com a doutrina Monroe lá de 1823, por exemplo. Os Estados Unidos já se esbajava como um colonizador europeu, mas na América, tá? A partir do, por exemplo, século XX, também o Big Streak, que era o grande porrete, né? Os Estados Unidos do presidente Roosevelt visava proteger os interesses norte-americanos no continente. Então, assim, a expansão dessa linha ultramarina dos Estados Unidos não foi cunhada por Spineman, tá? E, para fechar, um resuminho para acabar a aula, você poder dormir aí tranquilo. Tá? A segurança dos Estados Unidos, assim, os Estados Unidos deveria ter uma posição, uma política externa realista e intervencionista, ocupando as bordas da Ásia e da Europa e criando uma linha de defesa fora do território. Eu acho que eu repeti, que não precisava colocar essa última parte. Então, esse era o conceito do Spineman. Os Estados Unidos deveria criar uma política externa realista e intervencionista, ocupando as bordas da Eurásia, né, que é da Ásia e da Europa, e criando uma linha de defesa fora do seu próprio território. Era essa linha de defesa aqui, o Rhineland, tá? A aula ficou um pouco extensa, mas graças a Deus conseguimos terminá-la. O tema é complexo, não é fácil. Eu fui muito superficial porque eu precisava ser. Eu tenho que dar teorias geopolíticas em 30 minutos, enquanto o professor passa um semestre para dar essa aula. Então, pode ser que muitas coisas não puderam ser expressadas aqui na hora. Só que eu dei grandes resumos para você que podem ajudar a responder uma questão de primeira fase e uma questão de terceira fase, por óbvio, se tiver algum conceito bem inicial. E, para finalizar, aquela frase bem motivadora para você acordar. Acima de tudo, nunca pare de acreditar.
desafios e derrotas, elas jamais devem ser capazes de derrubar as nossas crenças. Acredite sempre, seja qual forem as circunstâncias. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, senta o dedo aqui no curtir, siga o canal, compartilhe com algum amigo seu que está estudando para acender também. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Até mais.